Olá, seja bem-vindo. Eu sou Débora Brito, especialista em comunicação e oratória, e o assunto de hoje é etiqueta e boas maneiras na comunicação. Se você acha que existe a etiqueta, boas maneiras, bom senso apenas em uma mesa posta, em como você se comportar em um momento social, você está enganado. Porque também existe o bom senso na hora da comunicação. E nada mais inconveniente do que aquela pessoa que interrompe conversas. Você já teve uma experiência como essa? Em um meio em que você estava dialogando, conversando, seja com uma pessoa, com mais pessoas, e simplesmente você não conseguia falar porque sempre era interrompido. É uma falta de educação, é uma pessoa que não tem um bom senso equilibrado, que não dá espaço de fala ao outro e vive um monólogo. E não existe o diálogo que é desenvolvido, onde duas ou mais pessoas opinam, passam mensagens, trocam, se conectam. Como, Débora, eu consigo não ser inconveniente e demonstrar que eu fiquei incomodado com uma interrupção? É muito simples, existe de uma forma adequada você dizer ao outro, ao interlocutor, que você não ficou confortável com aquela situação. A partir do momento em que você está no lugar de fala e alguém lhe interrompe, você se dirige à pessoa e fala. Por exemplo, João, eu ainda não completei o meu raciocínio. Só um momento, por favor, em instantes você dá a sua opinião. E você volta a falar, seja numa reunião, ou seja, se você estiver apenas em um diálogo com essa pessoa. Débora, mas será que eu vou estar sendo mal educada? Eu te digo que não. A partir do instante em que o outro interrompe o seu momento de fala, você não vai estar sendo mal educado se você fizer o mesmo, interromper, pedir com licença e dizer que você precisa concluir o seu raciocínio. Se ele não teve bom senso, você vai ter bom senso de se posicionar e saber que você precisa ter aquele momento de fala continuado. Vamos agora inverter? Se você, de uma forma que não percebeu, de repente interrompeu a fala de alguém, é muito importante você se conectar de uma forma muito verdadeira e observar realmente o que o outro fala, mas também as expressões, porque a gente fala muito por meio de gestos. Se alguém está falando e você interrompe, e na expressão a pessoa já demonstra um desconforto, um canto de boca, ou já franze a testa, já não olha para você, não faz o contato visual, provavelmente essa pessoa não gostou da interrupção. Então você faz um momento de pausa e aí sim deixa aquela pessoa falar. Outra estratégia interessante, e vamos partindo do princípio da observação escutativa, escutatória, que vem antes de você ser um bom comunicador, observe sempre. Se você está em um ambiente com mais pessoas, pondere o seu tempo de fala. Dê espaço para que as outras pessoas também entrem naquela conversa, vire um diálogo interessante. Então, forme frases que não sejam tão longas, frases curtas, e você dê um espaço, uma pausa, para que no momento em que uma outra pessoa se sinta à vontade, ela se insira no meio da conversa e aí tenha uma conversa e um diálogo natural, de uma forma mais cadenciada, de uma forma agradável. Então, você precisa dar pausas na sua fala, ter frases um pouco mais curtas a partir do momento em que você está com mais pessoas. Se você está em um diálogo com um interlocutor, por exemplo, as suas frases elas podem ser um pouco mais longas. O seu pensamento pode ser um pouco mais extenso, só que sempre respeitando os sinais. Quando aquela pessoa esboçar a necessidade de falar algo, você dá uma pausa, formula uma frase, encerra e deixa aquele espaço à vontade para a pessoa inserir-se naquele momento de fala. Então, é uma forma de educadamente você não interromper uma fala e nem você ser interrompido. Olha que interessante, super prático. Débora, mas eu acho que eu não consigo. Não se preocupa. A boa comunicação ela é treinável, assim como qualquer outra habilidade que você queira desenvolver. Com a repetição e o treino, você aprimora. Então, faz esse exercício em todos os ambientes que você possa, num diálogo com uma pessoa apenas, um interlocutor, ou com mais pessoas. Sabe algo também que é de muito bom senso? Você não usar palavras no diminutivo, principalmente se referindo ao outro.
Ah, um brinquinho, olha esse menininho, esse garotinho, esse seu projetinho tá muito interessante. Você simplesmente diminui a importância daquela mensagem do outro. Você falar, tudo bem, eu ainda não concordo. Porque você é grande, você tem potencial, então por que utilizar as palavras no diminutivo? Porque você se expressar no diminutivo, explicar algo no diminutivo, pior ainda, quando você se refere ao outro no diminutivo. É sempre importante você trazer essa riqueza de vocabulário, de palavras, para dentro da sua comunicação e tirar essa questão de usar palavras no diminutivo. Não é de bom senso, não é uma boa maneira na comunicação, não é algo que faça parte da etiqueta, de um manual, digamos assim, de boas maneiras e etiqueta na comunicação. Como você pode expandir o seu vocabulário? Por meio de livros. Livros, eles são a forma de conhecimento, acho que mais democrática que se tem. Você hoje pode acessar um livro, por exemplo, por meio do celular, nas redes sociais, aliás, na internet, você tem possibilidade de baixar vários livros gratuitos ou com valores acessíveis, livros digitais, e-books, e que você tem um conhecimento ali de palavras diferentes. E lembrando sempre de adaptar a linguagem, o tipo de palavra e o nível de comunicação para o público que você está falando, se comunicando. Não é de bom tom você, por exemplo, falar com pessoas que não têm um nível de conhecimento tão elevado ou mesmo seu, e você trazer informações diferentes, palavras que essa pessoa talvez não esteja habituada. Você vai ter aí um tom de que não teve um bom senso, um cuidado, e em relação ao que você gostaria de comunicar com essa pessoa. E vai parecer até que você foi um pouco snob na sua comunicação. Então, expanda o seu vocabulário por meio de livros, mas utilizando sempre o nível de linguagem de acordo com o nível com o qual você vai estar se comunicando, a pessoa que você vai estar se comunicando. Existe uma forma de você, por meio de uma maneira educada, bom senso, não sendo inconveniente, puxar assunto com uma pessoa, e muitas vezes até um desconhecido, em um evento social, em uma reunião, em um momento em que você tem o primeiro contato com alguém. Porque a algum momento você pode falar sobre um assunto que não seja conveniente. E existe uma estratégia para você, eu quero que anote, e vai ser muito útil em vários momentos, para que você puxe uma conversa, mas que faça sentido e que você lembre na hora e não fique perdido. Vamos lá? Ford, lembra desse nome? Ford, faz a relação com o carro, marca de carro. Vamos para a letra F. F, você sempre vai associar a família. E você pergunta, por exemplo, se você está em um ambiente de uma imersão, um treinamento, um curso que você foi. Normalmente nós vamos sozinhos, conhecemos, fazemos network lá. Você olha para o lado antes de iniciar, por exemplo, o evento. Você diz, nossa, que legal, bacana esse evento, achei super interessante. Tive inclusive que deixar família em casa, os filhos, a minha esposa deu uma ajuda, a gente fez uma logística toda para eu estar aqui hoje, essa imersão durante o dia todo. E você também tem família, filhos, já é uma forma de você, agradavelmente, de um assunto no contexto geral, puxar uma conversa com algum desconhecido. Próximo ponto é O. Essa letra vai estar relacionada à ocupação / trabalho. Como que você trabalha? Você atua em qual área, qual segmento, qual o seu nicho, por que você está aqui? Isso vai agregar no seu dia a dia em relação ao trabalho? Depois, na letra R, recreação / lazer. Você pode fazer essa relação, essa conexão com o que você gosta de fazer nas horas vagas, para onde você vai nas horas vagas, em relação ao que você gostaria de fazer em movimento. Um outro ponto é desejo, sonhos. Quais os seus desejos? O que está relacionado ao seu futuro, aos seus projetos? Qual o primeiro passo no seu trabalho? O que iria agregar aqui naquele cenário do curso? Lembra que eu falei aqui no início? De repente você está em um curso que você não conhece muitas pessoas e você quer fazer um network, você quer fazer uma conexão com alguém. Então são passos que você pode trazer para a sua comunicação, inserir para que ela seja uma comunicação mais empática, de muito bom senso e que as pessoas olhem e vejam que você tem uma educação e boas maneiras na comunicação, que também isso é muito importante. Gostou dessas estratégias, desse conteúdo? Eu sou Débora Brito, especialista em comunicação e oratória. Fique aqui para muito mais.